pessoal, vamos para a aula 438, capacitores. O que é um capacitor? Um capacitor é um elemento de circuito que tem a função de armazenar carga. O capacitor também é chamado de condensador. Então, qual é a função dele? Ele vai armazenar carga elétrica. Ele guarda carga elétrica dentro dele. Mas tu guarda carga elétrica para quê? Para ser usada. Então tu armazena carga elétrica. Armazena, nós vamos ver daqui a pouco, energia potencial elétrica. Bom, vou começar com exemplos de capacitor no nosso dia a dia para tu entenderes onde aparece capacitor. O primeiro exemplo é um taser. O que é um taser? Já viram? Aqui no Brasil tem isso também, mas a gente vê em filmes, né? Às vezes eles apertam assim, né? O policial aperta e sai um choquezinho. Bom, o que é aquele taser, né? Ou às vezes ele é uma arma que atira e dá choque. O taser ele tem um capacitor e uma bateria. Essa bateria carrega o capacitor e deixa aquela carga guardada. Tá? Bom, quando tu descarrega, tu está descarregando o capacitor na pessoa que leva o choque. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo também, você já deve ter visto, os desfibriladores. A pessoa está lá com um ataque cardíaco, tá com uma parada cardíaca, e aí o que acontece? Eles chegam lá, passam um gel na pessoa e dá até um barulhinho, né? Um barulho agudo, aquele barulho está carregando, né? Daí não carrega, tem que esperar um pouco, carregou, encosta e pum, dá um choque na pessoa. Também nós temos aí um exemplo de capacitor. Agora, já viram flashes de máquina fotográfica que também, quando vai carregar, dá um barulhinho? O flash, ele tem o quê? Ele carrega o capacitor e quando tu quer dar... É porque o flash precisa de uma luz muito intensa, então tu descarrega o capacitor só por um instante. Aí ele descarrega a sua energia e a sua energia é utilizada para o flash. Quer ver um outro exemplo bem interessante de capacitores? Essas telas touch, né? Tu pega um tablet aí, né? E quando tu encosta o dedo, aquela tela, elas são vários microcapacitores. Quando tu encosta o teu dedo faz um aterramento e muda a capacitância daquele local. Ao mudar a capacitância, o circuito elétrico detecta a mudança de capacitância e sabe que tocou naquele local da tela. Tem vários tipos de tela touch, telas resistíveis, mas a tela mais evoluída, uma das mais evoluídas é a tela capacitiva, que tem microcapacitores em toda a tela, certo? Então tá aí alguns exemplos de capacitor. Então tu carrega, ele guarda a carga e daqui a pouco ele descarrega. O meu irmão, ele fez eletrônica e sabe que eles tinham uma brincadeira, olha a brincadeira, o menino gosta dessas brincadeiras aí malucas, né? Eles pegavam um capacitor, não faça isso, tá? Pode dar um choque muito grande, tipo um taser. Eles pegavam um capacitor, não faça, estou avisando novamente, tá? Só que eles faziam, eles sabiam, como meu irmão fazia eletrônica, ele sabia qual capacitor ele podia botar para não matar a pessoa. Então ele pegava lá um capacitor de determinada capacitância, eles carregavam o capacitor. Aí o que eles faziam com aquele capacitor? Eles pegavam na parte isolante, que tinha duas pontinhas assim, e vinha uma pessoa e eles jogavam o capacitor. Pega aí o capacitor. O que a pessoa, né, por instinto, faz? Ela pega o capacitor. Quando ela pega, a pessoa acaba fechando o circuito e o capacitor descarrega na pessoa. E leva um choque e se assusta. Né? É uma brincadeira maldosa. Só para vocês entenderem, tem vários tamanhos, capacitores enormes, tem capacitores pequenos, mas o capacitor ele vai ter dois contatos, né? E aí o que acontece? Tu liga uma pilha nesses dois contatos, aí tu carrega. Chega um momento que ele carregou, tu pode desligar ou ligar na pilha e já está carregado. Aí depois quando tu descarrega, tu tá com ele aqui carregado, e se tu fechar o contato, ele descarrega aquela energia, mesmo fora da bateria. Então ele serve para armazenar carga. Ele guarda carga elétrica e depois tu pode usar. Bom, um cara chamado Faraday, Michael Faraday, foi um cara que era enlouquecido
esses capacitores. Tá? E o Faraday, o sonho dele é cada vez botar mais carga, tá? Nos capacitores. Existe toda uma parte teórica aqui que a gente não vai se aprofundar, a gente vai ter noções de capacitores, mas existe uma grandeza importante. Antes da grandeza, que é a capacitância ou capacidade eletrostática, eu vou mostrar o símbolo, a simbologia do capacitor. O símbolo é bem parecido com uma bateria, só que a bateria, esses risquinhos têm tamanhos diferentes. E o capacitor são dois riscos aqui, tá? Aqui A, B, e esse capacitor aqui, ele lembra, sabe o quê? Duas placas paralelas. Duas placas paralelas, quando tu faz circular corrente, ela começa a carregar. Nota que não tem nada entre as placas, então carrega aqui positivamente, aqui negativamente, e essas duas partes do capacitor são chamadas armaduras do capacitor. Então, capacitor, está aqui o símbolo do capacitor. Esse capacitor, antes de carregar, ele está com 0 de carga aqui e 0 de carga aqui. Não está carregado. Então, descarregado ele está assim. Agora, como é que eu faço para um capacitor descarregado ficar carregado? Eu ligo ele a uma pilha e começa a circular corrente. Nota, circula corrente nos fios aqui e aqui. Mas entre o capacitor não tem nada ali, tem ar. Tu até pode botar um dielétrico ali, um isolante. Tá? Mas não, aqui não há corrente entre essa placa e essa. A corrente aqui ela começa a fazer esse capacitor aqui que está descarregado a virar um capacitor que é carregado. Então essa placa fica positiva e essa placa ficará negativa. E quando ele estiver completamente carregado, esse capacitor, o que acontece? Ele não vai circular mais corrente nele. E se não circula mais corrente, aqui no meio nunca circulou, mas aqui, depois que ele carrega, não circula mais corrente. Carregou, não circulará mais corrente. Então a corrente só circula aqui nos polos do capacitor, nunca entre, somente até ele carregar. Depois de carregado, não circula mais corrente, nem antes, nem depois, nem entre, que nunca circulou corrente. Tá? Agora, essa capacidade ou capacitância, ela é justamente uma constante que ela tem a ver com o quê? Com a quantidade de carga que tu consegue colocar Na verdade, quando tu carrega uma armadura positiva, ao mesmo tempo tu carrega a armadura negativa. A armadura é uma das plaquinhas, tá? E a quantidade de carga aqui será a quantidade de carga da armadura positiva, por convenção. Não é a carga total, porque a carga total, se aqui fica mais que, aqui fica menos que, a carga total positiva mais negativa daria 0. Então, por convenção, a gente pega aqui a carga mais que da armadura positiva e divide pela diferença de potencial U entre as placas. Notem que antes, como estava 0 e 0 de carga, não existia DDP nas placas do capacitor. Eu sou obrigado a colocar uma pilha para fornecer a DDP e carregar aquele capacitor. Bom, aqui o que está escrito mais ou menos é o seguinte, eu posso botar assim, Q igual a C, capacitância, ou capacidade eletrostática, que é o que nós estamos analisando, vezes U. O que eu estou analisando aqui é o seguinte, é que quanto mais DDP tu colocares, mais carga tu tens. Tá? E esse C é uma constante. E essa constante dependerá da construção do capacitor. Do que dependerá essa constante C que se chama capacitância? Depende da dimensão do tamanho, mas é uma dimensão aqui, linear, sempre será proporcional a uma dimensão, tá? A gente não vai entrar em detalhes com isso, mas vai depender da dimensão e depende de outra coisa, do que tu coloca aqui do isolante. Esse isolante é chamado dielétrico. Lembrem que isolante não tem elétrons livres.
papel, borracha, né? Então, dielétrico, é o chamado dielétrico. Então, depende do dielétrico que eu ponho aqui no meio e depende também das dimensões dessas placas, se as placas forem grandes ou pequenas. Tá? Bom, então é uma constante, essa capacitância, que vai influenciar na quantidade de carga que eu consigo armazenar e a DDP. A unidade dessa quantidade de carga, tu já sabe, no sistema internacional é o Coulomb, Coulomb-Césão. E a DDP entre as placas é o Volt símbolo V. Em homenagem ao Michael Faraday, a capacitância é dada em Farad, tá? Um símbolo, um F maiúsculo. Um farad de capacitância é quando eu consigo armazenar 1 Coulomb com aquelas placas que se estiverem submetidas a 1 volt. Geralmente, em capacitores são usados, tá? Porque isso aqui seria uma capacitância muito grande, um farad, ok? É usado geralmente os prefixos microfarad, micro tu sabe que é 10 na menos 6 farad, nanofarad, 10 na menos 9, e ainda, ó, picofarad, 10 na menos 12 farad. Geralmente tu vai encontrar capacitores de microfarad, nanofarad, picofarad, são os valores normais, né? Principalmente microfarad. Farad, capacitor de 1 farad é um capacitor que armazena muita carga, tá? Bom, outra coisa que eu quero falar além então, ó, símbolo do capacitor, para que serve? Armazena carga para depois descarregar essa carga. O que mais? Esse capacitor aqui, ó, a capacitância dele é dada pela razão entre a quantidade de carga armazenada na armadura positiva, que em módulo é a mesma da negativa, pela diferença de potencial. Importantíssima essa expressão. Agora, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver que eu vou colocar aqui, ó, um gráfico de quantidade de carga pela diferença de potencial. Quando eu coloco esse gráfico, pessoal, observem o seguinte, observe que Q por U, ó, para o mesmo capacitor, essa razão é uma constante, que é a capacitância. Então, esse gráfico, ou uma outra maneira, com uma proporção é direta entre carga e diferença de potencial num determinado capacitor, esse gráfico ele tem que ser uma reta que sai da origem. Ou seja, zero de DDP nos polos do capacitor, zero de carga. E quanto mais DDP, mais carga armazena. Bom, aí, aqui nós temos, quando for Q por U, porque ele pode inverter, ele pode botar U por Q. A inclinação dessa reta, a inclinação, olha aqui, ó, delta Q por delta U, mas eu começo de zero, então Q por U. O que é Q por U? Capacitância. Então, quanto mais inclinada estiver, maior é a capacitância ou capacidade desse capacitor. Mas não é isso que eu quero uma outra propriedade. E a outra propriedade diz respeito ao seguinte, se eu pegar a área, lembra aquela propriedade da área que nós aprendemos lá em gráficos? Aquela propriedade ela é geral. Nós podemos ver que essa área ela poderá ter um significado. E essa área, eu vou apelar para as unidades, olha aqui. No sistema internacional, Coulomb e Volt. Vocês lembram que para saber o significado eu faço o produto. Será que o produto Coulomb vezes Volt tem algum significado? E a resposta é sim. Coulomb vezes Volt é Joule. Tu lembra que 1 volt é 1 Joule por Coulomb? Portanto, Coulomb vezes Volt é Joule. E essa área, ela será... Então, aqui só para ter uma ideia do que significa. A área, ela será numericamente igual à energia potencial elétrica. Bom, aqui eu tenho uma quantidade de DDP aplicada para uma carga. Então, como é que vai ser
a energia potencial elétrica vai ser base U vezes, até pode inverter se quiser, né? Altura vezes base Q vezes U sobre 2. Então, se eu quiser saber... Por que sobre 2? Porque isso aqui é um triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, carga vezes diferença de potencial sobre 2 é a energia potencial elétrica armazenada. Porque potencial é uma energia guardada, e é isso que tu faz no capacitor. Tu armazena energia. Bom, como nós sabemos que Q é C vezes U, nós podemos ainda obter o seguinte, olha aqui. Substitui aqui, ó, C vezes U ao invés de Q. Eu vou ter que a energia potencial elétrica armazenada é CU vezes U, CU ao quadrado sobre 2. Então tá aqui a energia potencial elétrica em termos da capacitância. Mas se eu isolar aqui, ó, eu posso isolar e a diferença de potencial é a carga pela capacitância. Aqui, ó, só botar o C para baixo. Então, ao invés de U, agora, antes, primeiro eu substituí Q por CU, agora eu vou substituir U por Q sobre C. E vai sobrar o quê? Vai sobrar que essa energia também poderá ser calculada como, ó, substituir Q vezes U, eu vou substituir U por Q sobre C. Então vai ficar Q ao quadrado, a carga ao quadrado, sobre 2Cs. Então, está aqui 3 maneiras de calcular a energia potencial elétrica. Lembrando, se tu quer isso aqui em Joule, Coulomb aqui e Volt aqui, e aqui, ó, aqui mais importante, aqui tem que ser em Farad, para que aí a energia potencial elétrica seja em Joule. Então, o que nós vimos nessa aula? Definição de capacitor, um elemento de circuito que armazena carga. Enquanto que eu estiver carregando, eu ponho DDP nele, ponho uma pilha ligada, ele vai carregando, vai armazenando carga. Claro, essa energia surgiu lá da bateria e está sendo guardada no capacitor. No que ele carregou, para de circular corrente. É como se eu desligasse o circuito aqui, eu abrisse o circuito, parou de circular corrente pelo capacitor. Aí eu tenho uma energia guardada. Se eu quiser saber quanto de carga eu armazenei, eu pego a capacitância e multiplico pela DDP aplicada. Capacitância em Farad e DDP em volt, eu sei a carga em Coulomb. Além de saber a carga em Coulomb, é interessante saber a energia que eu armazenei. E a energia, a área do gráfico, Q1 sobre 2, tá? Ou capacitância DDP ao quadrado sobre 2, ou carga ao quadrado sobre 2C. Então tá aí, capacitor serve para armazenar carga elétrica, ou, em outras palavras, energia potencial elétrica. Pode pensar como carga ou como energia, tanto faz, beleza? Então, na próxima aula, nós vamos ver como associar mais de um capacitor. Agradeço muito a tua ajuda. Até a nossa próxima aula. Aquele abraço.